Olá, Kakaroto. Fale sobre a alegria ou tristeza do homem quando ele tem ou não uma guerreira do lado dele. Abraço. Doação aqui do Zezinho. Zezinho, valeu Zezinho. Caso você queira mandar uma doação, você acesse o comentário fixado e você entra no link aí da LivePix e manda o seu tema de vídeo que a gente destroça aqui. Cara, o homem, a felicidade do homem realmente é baseada nos relacionamentos dele, né? De fato, quanto mais jovem o homem é, mais ele se volta para isso. Eu lembro de um fato, certa vez, um primo meu, né? Um primo meu que ele é um cara barrigudo, é um cara que não é desprovido de beleza, mas ele conseguiu, entre aspas, né? Ele conseguiu começar a namorar uma moça de outro estado que ela estava na região da gente. Ela estava trabalhando de empregada. E ele morava sozinho e tal, né? Então ela uniu o útil ao agradável, né? Para não pagar aluguel, acabou. Ela vivia na casa em que ela trabalhava, trabalhando de empregada. E quando era para ela sair, né? Os dias que ela não estivesse lá, ela ficava com meu primo. Meu primo foi uma alegria, bicho. Meu primo, quando ia pro jogo de futebol, ele. A moça de rosto é na meiota, mas era magra, um pouco alta, né? Tinha uma certa beleza de corpo, mas bem acima do padrão para ele, né? Ele sempre tinha saído com mulheres mais desprovidas, né? De certa beleza. Mas para ele foi um espetáculo. E realmente ela tinha uma beleza física, mas de rosto não era essas coisas todas. E ele era uma alegria, bicho, era uma alegria. Ele ia pro futebol, aí falava, eu tenho uma namorada maravilhosa, linda, maravilhosa, me esperando em casa. Quando ele bebia demais, né? Eu vou ir pra casa, porque a rapaziada quando secava o bar, aí a gente, não, vamos pra outro bar. Ele, não, eu vou ir pra casa, eu tenho uma namorada linda, maravilhosa, me esperando em casa e tal. E falava com orgulho. A gente via a alegria dele, ele estava alegre. Foi uma coisa que durou pouco tempo, né, esse namoro dele. Mas ele realmente ficou muito alegre, muito feliz e parecia uma comemoração de um gol quando ele falava da namorada dele, do relacionamento dele, né? Mas terminou e tudo que a gente já sabe, né? Terminou, deu aquele problema todo lá. Eu não sei o motivo pelo qual terminaram, mas ela voltou para o estado dela. Eu acho que ela perdeu o emprego, muito provavelmente. Mas ela voltou, ela viu que a vida, o meu primo ele é um assalariado, né? E aí ela viu que a vida não era, né, essas flores todas. Se ela estava sem emprego, provavelmente ela voltou por causa disso. Voltou para o estado dela, mas adivinha, o meu primo colocou um filho, fez um filho nela. E uma vez a cada 3 meses, ou uma vez no semestre, ele vai lá para visitar o filho dele, né? E viaja quilômetros e quilômetros. Mas aí terminou. Mas o que eu me recordo era a alegria. Ele era alegre, bicho. Ele era alegre, mas não durou muito tempo. Né? Então, esse foi um aprendizado que eu tive, né? Que nós devemos ser alegres, comemorar, vibrar, né? Se orgulhar e etc. De coisas concretas, coisas palpáveis. Você vibrar porque você pagou o financiamento da sua casa, você vibrar porque você terminou o financiamento do seu veículo, você vibrar, comemorar porque você conseguiu uma renda extra, né? Porque você conseguiu o emprego do que você queria, porque você passou no concurso que você queria, porque você passou no vestibular para o curso que você queria. Bicho, com o passar do tempo, a gente vai vendo essas histórias e vivendo também histórias, né? Eu também me alegrava muito, pô, eu consegui. Uma vez eu saí com uma loira alta, que inclusive foi no carro desse meu primo. Eu acho que já contei essa história, a rapaziada deve lembrar. Muito bonita ela. Né? E eu passei semanas e semanas falando, pô, véio, você viu lá, e meu primo confirmou, foi, é verdade, é verdade. Eu fui lá, eu tava lá de chofé, eu paguei 100 paus aí, 100 reais pra a gasolina e etc. E aí é verdade, ele pegou mesmo, ele sai mesmo. O homem ele fica alegre, bicho, quando ele sai com uma mulher bonita, né?
Mas eu digo pra você, o que é que eu ganhei com isso? O que veio pra mim, o que me trouxe de benefício real, concreto. Real, é benefício real mesmo. Eu digo real não no sentido do dinheiro, mas algo que você ainda tem hoje e que você diz, pô, eu tenho orgulho porque eu construí isso lá no passado. Nada, meu irmão. Nada. Então, no meu ponto de vista, é essa velha máxima de nos alegrarmos por coisas que a gente faz. Por exemplo, eu me formei, eu fiz uma festa. Eu não teria feito aquela festa que eu fiz, eu gastei muito dinheiro. Eu teria ido a um barzinho com uns 2 ou 3 colegas, comemorar e tal. Mas é legal quando a gente comemora coisas que realmente são concretas para a nossa vida. Se alegrar porque saiu com uma moça bonita, porque está namorando uma moça bonita, ou então porque uma moça bonita está te dando condição, né, para chegar nela e tal. Você ficar alegre por causa disso aí, bicho, é terrível, é tenebroso, porque você, beleza, o homem tem essa vontade, essa natureza, né, de sair com mulheres. Isso aí é normal, isso aí não é pecado. Isso aí não é um problema, não é ruim. Os homens, eles têm desejo, eles têm, né, esse impulso, né, esse determinismo de se interessar, né, de buscar e realmente, na maioria das vezes, é uma conquista, né? O homem conquista, o homem não é conquistado, né? O homem acaba tendo que mostrar para a moça lá que ele tem valor, que ele tem bens, que ele tem habilidades, que ele tem riqueza, que ele tem relevância social, então ele tem que mostrar e porque ele faz isso, porque é da natureza dele e também porque a concorrência é enorme, é muito grande para as mulheres bonitas, né? Então, quando a mulher bonita ela escolhe esse cara ao invés daqueles 300 que estão dando em cima dela, ele se sente que ele é superior aos outros, né? Pô, eu sou melhor do que todos aqueles outros homens lá, então é uma autoestima para o cara, né? O cara fica, pô, velho, ela tinha todas essas opções desses caras aí, mas ela me escolheu porque ela viu que eu sou melhor do que todos eles. Então, o cara ele fica com autoestima, né? Ela é bonita, ela tem todas essas opções, mas ela aceitou a mim. Então o cara fica ali pomposo, pô, fica se sentindo o máximo. Mas no final das contas, cara, são só sentimentos. Você apenas está sentindo. E sentimentos são perigosos. Sentimentos nada mais são do que armadilhas, né? Eles vêm do sentido. Não é algo profundo. Porque muitas vezes essa, entre aspas, conquista e essa alegria que você tem está tirando o seu tempo, está tirando sua paciência, está tirando seu dinheiro, está, né, tirando o seu, na verdade está puxando esforço seu, né? Então, muitas vezes o que você acha que vai e você ainda é alegre por causa disso, o cara ainda é feliz, alegre, contente, satisfeito por causa disso, né? E que no final das contas, em boa parte das vezes, para não dizer na maioria das vezes, ainda vai lhe colocar um par de chifre, vai te abandonar, vai te trocar por outro. E muitas delas fazem isso com a maior facilidade. Ah, não quero mais, eu vou para outro. Então muitas vezes o cara está alegre, feliz, alegre, contente, satisfeito por algo que na verdade pode se tornar uma derrota, né? Com o passar do tempo é uma perda constante e no final pode se tornar uma grande derrota para a vida dele. Ele pode perder muito, ele perde muito, muito tempo, muita energia, muito dinheiro, muito esforço, muita atenção. É um esforço para o homem. Mas o cara, veja como é a ilusão, né? A fantasia da cabeça do cara, né? Não, mas o cara ele é alegre, feliz, contente, satisfeito porque ele foi escolhido. Na verdade ela aceitou que ele a escolhesse. Então, você vai percebendo esse tipo de coisa. Eu já vivi isso aí, bicho, eu já passei por isso. Cara, não digo que fuja de relacionamentos. Cara, cada um faz o que bem entender da vida. O que a gente faz aqui é refletir. Não quero que vocês se sintam obrigados a serem solteiros. Não, cara, nada disso aí.
Nada disso. Eu só falo o seguinte, bicho, vale a pena, veja as leis, veja a situação de promiscuidade social que está, né? Observe o comportamento, observe a família, observe os hábitos, observe os gostos pessoais, as amizades. Observe, a única orientação que a gente passa aqui é essa. Agora dizer assim, não queira, não vá, não faça. Não, aí é de cada um. Aí é de cada um. Até Deus deu o livre-arbítrio. E quem sou eu? Sou ninguém. Eu sou um ninguém aqui. Né? Não tenho relevância nenhuma nas suas tomadas de decisão. Quem decide os rumos de sua vida é você. Quem decide os rumos da minha vida sou eu. O que a gente faz aqui é refletir, pensar. Né? E a partir disso, você toma suas decisões. E eu falo sinceramente, eu não vejo. Se você achar alguém legal, né, que é muito raro, achar alguém legal que tem todas essas características que a gente sabe que podem levar a algo que dê certo. Reciprocidade, bicho, reciprocidade é uma coisa que para mim é fundamental. Eu deixei de entrar em muitos relacionamentos porque eu não enxerguei reciprocidade. Não enxerguei. Aliás, reciprocidade está em top 3 das principais características. Né? Primeiro, seguir uma religião. Segundo, uma família consolidada, respeito principalmente ao pai, respeito à família, ao pai e à mãe, né? Uma relação saudável com os pais, respeitar a Deus. E terceiro bicho, reciprocidade. O mínimo, né? Reciprocidade. O que significa isso? É a pessoa, desde o início, na verdade todas elas mostram, né? Desde o início, mostrar interesse em você e não você somente correr atrás, demonstrar que quer, se ajoelhar, se rastejar, essa porra toda. Né? Se é algo recíproco, você faz uma coisa, ela vai e faz uma para você. Você faz outra coisa, ela vai e faz uma. Você leva para um lugar, né? Ela vai e te beneficia com algo. Né? Tem que ter reciprocidade, bicho. Não acredite em relacionamento que não é recíproco. Relacionamento sem reciprocidade, no sentido de o homem dar o passo dele, mas a mulher recompensar esse homem, né, com algo. Eu não digo algo apenas sexual, não. Pode ser outra coisa. Por exemplo, você saiu com uma pessoa, aí levou para casa, essa pessoa, pô, fez o seu almoço, né? Se esforçou para estar com você. Ah, você tá onde? Eu tô em tal lugar, eu tô indo aí, eu vou aí, eu vou lutar por você. Quando acontece isso, e quais são as relações hoje que acontece isso? A maioria das vezes é o cara se rastejando, se humilhando. É o cara se humilhando, cara. Então vale a pena. Você já começa assim sendo humilhado. Vai passar durante o relacionamento todo sendo humilhado, pisado, né? Durante o relacionamento todo até tomar a patada final, né? Que é pior ainda, que é a cereja do bolo. Então esses três pilares aí são fundamentais. Amar a Deus sobre todas as coisas, família presente, pai e mãe presente, e reciprocidade. Aí depois vem as outras coisas, né? Tem que ver amizade, tem que ver. São várias outras coisas. Mas o homem médio, não, né? O homem médio não age assim, cara. O ideal mesmo é que você seja. Pô, não tem ninguém legal que não vai aparecer ninguém legal durante muito tempo na sua vida. O ideal é você ficar sozinho, pô. Sozinho, ficar de boa. Passa uns anos aí sozinho. Se aparecer uma coisinha aqui ou outra ali, beleza, vai lá, porque é homem, né? Nunca deixamos de ser homem. Vai lá, né? Ter aquele momento. Mas sempre tendo em consciência de que é nada sério, é só a sua vez. É só a sua vez. Mas a gente vê que esse é um grande problema do homem médio. Né? O homem médio ele acaba se alegrando por coisas se alegrando por coisas que não tem retorno real para a vida dele. Né? Não tem retorno, nem reciprocidade não tem. Porque, por exemplo, como eu falei de exemplos meus passados, né? Só foram poucos, bicho, foram poucos, conto no dedo.
pouquíssimos relacionamentos. Até mesmo casuais que eu tive, que eu senti reciprocidade, que a pessoa tinha a intenção, dava a opção, pô, eu vou fazer isso pra você, ah, vai ter isso, você quer ir comigo? Vamos comigo. Teve uma vez que, que solicitava muito para eu ir para casa de praia da família dela, para passar o final de semana com ela lá e tal. Mas eu tava na cabeça que eu só queria casual com ela, mas ela se esforçava muito. Por que eu queria casual com ela? Porque, beleza, ela tinha pai e mãe presente, tinha uma religião, tinha reciprocidade, ela sempre me convidava para ir para locais e tal, tinha isso aí, tinha. Mas ela não passava em um teste, que era o teste das redes sociais. Tava de biquíni, tava lá se mostrando, né? Muitas amizades masculinas. Então nesse teste aí não passou, então eu não quis. Então era só casual mesmo. A gente só ficava e passava uma, duas, três, 4 semanas, um mês sem se ver. E aí de tanto ela insistia, ah, vamos para esse tal lugar, venha, vamos, tá. Aí eu ia, passava um mês eu ia, vamos sair. A gente saía para um casualzão. Mas era sempre na esperança de que eu quisesse é, assumir, né, um relacionamento sério, né? Colocar lá nas redes sociais que estávamos juntos e tal, e tal, e tal. Mas eu nunca quis, bicho. Nunca quis exatamente por causa disso aí. Testes, bicho, testes. Não passou nesse teste aqui, não tem condições, cara. Não vou, nunca eu ficaria com alguém que é cheio de amigo homem e que tá ali exibindo o próprio corpo nas redes sociais. Nunca iria acontecer. Nunca. Mas em termos de reciprocidade era assim. Até mesmo pagava as coisas. Colocava gasolina no meu carro. Ela colocava, vamos para tal lugar, eu coloco a gasolina, não se preocupe, colocava a gasolina no meu carro. E eu dizia que não, tirava o dinheiro. E ela fazia questão, ela afastava a minha mão e pagava. Ela fazia questão de estar comigo, de pagar as coisas. Uma vez pagou pizza, né? Fazia as coisas, fazia comida. Ou seja, tinha a reciprocidade era grande ali, porque também eu gastava com ela, né? Eu tinha meus, eu pagava as coisas para ela, mas ela fazia questão de pagar também. Então era recíproco. Mas só que no teste de rede social não passou, então não dá. O cara tem que bater o martelo, pô. Porque pra mim, eu vejo problema nisso aí. Você tá com uma pessoa, né? E pra mim é um desrespeito, né? Se você tá num relacionamento desse aí, beleza. O seu caso aí é seu caso, né? Sua situação. Pra mim, eu tá com uma pessoa, a pessoa se exibindo em rede social, eu não quero, bicho. Eu simplesmente não quero. Eu não vou lá dizer assim. E o pior é que eu nunca disse. Eu nunca cheguei pra ela pra dizer, não quero. Sabe por que eu não quero? Nada sério com você. Porque eu vejo que você tem muito amigo aí em rede social e tá se exibindo aí. Eu vejo muita foto sua de biquíni, essas coisas assim. Eu não quero, não vou querer. Eu nunca cheguei para ela para dizer isso aí. E ela nunca desconfiou de que o meu desconforto era esse. Ela nunca desconfiou. Mas era isso. E eu nunca iria falar. Porque se você falar, ela acaba se adaptando. Só que o problema da adaptação é que a pessoa quando se adapta ao que você ela está fazendo aquilo ali em um momento específico. Mas se ela tiver uma raivinha, como eu vejo, bicho, eu vejo isso aí direto nas redes sociais. Quando ela tiver a primeira raiva, e todo relacionamento vai ter momentos difíceis, vai ter uma briguinha aqui, uma birra ali, um desconforto, vai ter. E no primeira briguinha, birrinha que tiver, o que ela vai fazer? Ela vai colocar a foto de novo, ela vai desarquivar aquela foto de biquíni, etc, para provocar, para te deixar mal. É isso, bicho, né? Então, esse é o problema da adaptação feminina. Ela vai se adaptar ao que você quer e tal. Mas quando brigar, né? Se tiver um vai e volta, comigo nunca teve vai e volta. Eu não aceito voltar com isso. Mas se tiver isso com você, né, um vai e volta, quando tiverem brigados, ela vai se mostrar, cara, como eu tô vendo. Bicho, isso aí acontece direto em rede social. Né? Elas brigam com os namorados, aí faz o quê? Desarquiva aquela foto de biquíni e fica lá se exibindo. Aí o cara vai, fica atrás, não faça aí, vamos voltar, isso, aquilo, outro, vamos nos acertar e se acerta aí volta. Aí ela tira a foto de biquíni, aí tá
Se adaptou de novo a ele. Aí tá lá os dois. Normal, tal. Aí briga de novo, aí desarquiva. Aí fica essa malandragem, né? Essa safadeza. Então, no meu ponto de vista, o cara, ele tem que deixar solto. Tem que deixar solto, bicho. Não dizer o que quer, não dizer quais são as suas preferências. Não diga quais são as suas preferências. Meu irmão, acredite, já vem pronto. Talvez nunca venha, porque hoje está cada vez mais difícil. Mas é melhor que nunca venha do que você passar por problemas. Você tá com problemas, cheio de problemas em um relacionamento. Passando por humilhação, sendo humilhado, né? É melhor. Talvez apareça aí, né? Mas nunca, jamais dizer quais são as suas preferências. Eu prefiro que você seja assim, assim, assim. É claro que ela vai ser assim. É claro que ela vai se adaptar ao que você quer. Ela vai fazer exatamente o que você quer. O comportamento que você quer. É claro, bicho. Né? É nítido. Se adapta com muita facilidade. Mas na primeira briga já sabe, né? Vai fazer aquilo que você não gosta. Então, mas aí acontece, às vezes acontece de aparecer uma pessoa que você não pede nada, mas você vê que ela está fazendo tudo que você, porra, ela é assim, assim, assim e faz o que eu quero que uma pessoa, a ação, né? Ela está agindo, eu quero que a mulher que eu esteja do lado age assim, e ela está agindo assim. É muito difícil, é muito raro, é quase impossível, mas às vezes acontece. Mas o cara ficar alegre, contente, satisfeito, cara, relacionamento, né, é um momento, é importante porque você acaba tendo a oportunidade de ter um filho em um ambiente saudável, né? É a partir do relacionamento que cria um namoro, aí um noivado, um casamento, e aí você vai ter filho, esse filho vai estar ali no meio, em um ambiente com pai e mãe presente, isso é saudável, vai crescer com uma mente saudável, vai ter muito mais oportunidades, né? Como eu via famílias em que as crianças nasciam em um ambiente assim, com pai e mãe presente e tal, ajudando, né, sendo presente, apoiando e tal, é muito mais saudável e muito mais possível de que essa pessoa, essa criança cresça e se desenvolva e tenha sucesso na vida, né? Do que uma pessoa que cresce em um ambiente em que o pai não está presente, em um ambiente bagunçado, familiarmente falando. Então, o relacionamento, eu não estou dizendo que não tem que ter, não, pô. Se for de maneiras saudáveis, é o ideal para que a sociedade permaneça, porque se não tiver se a sociedade não tiver filhos, a gente termina, acabou. A humanidade acaba. Então, o ideal é que tenha um relacionamento saudável, um namoro saudável, um noivado saudável, casamento saudável, para que exista filho saudável. Então, é o ideal. Agora, se você não tem uma pessoa que se enquadra, né, nas questões que você deseja, que você opta, é melhor não se relacionar, é melhor ficar sozinho, solteiro. Porque você vai estar evitando que pessoas sofram. Pessoas, eu digo, os filhos que você tiver aí e você se tornar pai solteiro ou mãe solteira. É muito pior se tornar uma pessoa sem apoio, não uma criança que não tem apoio paterno, familiar e crescer dessa forma, é muito pior, né? Então o cara ele tem que ter essa mentalidade, né? E entender que isso é importante, relacionamento é importante. Porém, todavia, entretanto, é muito mais importante ele construir as coisas dele, palpáveis, reais, a sua casa, né, o seu veículo quitado, sua casa quitada, seu terreno quitado, né, sua renda, uma renda extra, outra renda, ou você passou no concurso, você passou em um vestibular, cara, tem que ser alegre e comemorar coisas palpáveis. A maioria dos relacionamentos hoje são passageiros, a maioria, cerca de 95%, são passageiros. Como é que você vai comemorar uma coisa que você sabe que não vai dar retorno, nenhum retorno no futuro, né? Não dá.
Então, eu aceito que devemos sim comemorar coisas concretas, vitórias concretas, ser alegres por elas. Mas igual meu primo, ficou comemorando, era alegre, e agora ele tá o quê? E aí? Terminou o relacionamento. Ele se esforçou, gastou, se dedicou, tava alegre, 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 terminou. E aí? Quais foram os ganhos que ele teve? Uma pensão, um filho que está longe dele, e que ele vê apenas uma vez a cada 6 meses. E aí? Realmente vai ser pai? Pai à distância? Então, às vezes, eu vejo os caras, eles ficam alegres realmente, né? Os homens eles ficam alegres quando tá com uma moça bonita, né? Ou então uma moça bonita escolhe ele. Mas, isso aí, cara, isso aí é banal. Com o tempo você vai percebendo que o que vale mesmo são os seus estudos, é a sua renda, é o que você construiu. E aí esses relacionamentos esporádicos aí é só um divertimento passageiro que nunca jamais devemos ficar falando aos quatro cantos do mundo que eu saí com fulano, eu peguei esse nada, cara, isso aí não traz retorno nenhum para sua vida. E segue o baile.